Bíblias ou acendam as suas Bíblias. Glória a Jesus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 2. Tá antes de Filemão, só para tu dar. A última carta paulina. O livro não vou colocar mais difícil, mas um dos mais difíceis de achar é Filemão, sabia? Eu sei. Porque é uma página só, é que nem Abacuque. Você fala, abre Abacuque, tem gente que vai falar assim, existe isso na Bíblia? Na minha Bíblia, cara, não é possível. Amém? Livro, ou a carta aos Hebreus, capítulo 2, e verso 14. E depois nós vamos ler capítulo 4, mas imediato capítulo 2, verso 14, assim. Tá aí, diga amém. Amém. Foi, pastor? 2:14. Poderia ser tudo planejado, né? Pastor já sair com a... Mas não dá, porque Deus não dá a palavra na hora. Marca, quando vai chegar na hora, Deus vai falar assim, eu passei 1 hora estudando Isaías 53. No final de tudo, Deus falou assim, é esse daqui. Eu falei, tá certo. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim: é visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, ou seja, o poder sobre a morte, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel o sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia. 4:14 agora, por gentileza. Uma página ou duas para frente do que você estava lendo. Posso ler? Diga amém. Amém. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno ou em um momento de oportunidade. Feche os olhos, por gentileza, incline sua cabeça, ore a Deus para que Deus fale contigo, para que você não saia daqui da mesma maneira, antes saiam daqui diferente, uma nova pessoa. Eu sei que quando eu falo isso, não é taxando a sua vida em si, pelo amor de Deus. Por mais bom que nós somos, há espaço em nós para melhorar um pouquinho mais. Amém? Em cada área de nossas vidas. E é isso que a palavra fará conosco nessa noite. Natan, traz água para mim, por gentileza. E você ore ao Senhor, juntamente comigo. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, já te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome nessa noite. Exaltamos ao Senhor porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glorificamos ao Senhor porque o Senhor nos permitiu adorar o teu nome. Como alguém identifica eu como cristão quando estou a trabalhar e a pessoa pergunta, você é cristão? E eu digo, pela misericórdia de Deus. E alguém pergunta, por que pela misericórdia? Simples, porque ninguém é digno de servir a Jesus. Então, se estamos aqui nessa noite, não é por mérito algum.
aleluia, é pela sua misericórdia, pela sua graça, porque o Senhor olhou para nós e achou graça, achou um favor que nós não merecemos e entregou a nós. Estamos aqui nessa noite para, aleluia, receber do Senhor a tua palavra essa que não é palavra humana, não é persuasão humana nessa noite, Pai, mas sim palavra de poder, o Evangelho, o eterno Evangelho do Senhor. Que o Senhor fale com cada um de nós neste lugar, e que enquanto o Senhor estiver falando neste lugar, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor venha promover pelo Espírito Santo o quebrantamento, aleluia, arrependimento, convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E enquanto estiver sendo pregado, Pai, que nada te atrapalhe nessa noite, em nome de Jesus. Cerca, Senhor, este lugar com as muralhas de fogo, em nome de Jesus Cristo. Não permita que nada te atrapalhe. Não permita, Pai, que o mundo físico, o mundo espiritual te atrapalhe. Não permita que eu, como pregoeiro da tua palavra, te atrapalhe. Antes seja eu sensível à sua voz, para pregar tudo aquilo que o Senhor me entregar nessa noite, ao coração dos ouvintes, em nome de Jesus. Você que crê, diz amém. Podeis aceitar, aplaudir ao Senhor, porque Ele merece. Aplauda, mas glorifica. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, celebra em breve, porque nós temos a ceia, depois vamos participar da comunhão da mesa. E amanhã é segunda. Glória a Deus. Lembrei alguém que amanhã é segunda e entristeceu. Olhe para cá. Irmãos, a nossa fé em Cristo resume-se no nascimento, no ministério de Jesus Cristo, no seu julgamento, na sua condenação, na sua morte e na sua ressurreição. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos prestando culto àquele que nos salvou, aquele que levou sobre si, como Isaías, o próprio Isaías diz, aleluia, profetiza sobre aquilo que vai acontecer com o Messias, o justo, ou o Cristo, aleluia, que ele levaria sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós seríamos curados ou sarados. Por isso que hoje estamos aqui a participar da ceia do Senhor, porque a ceia é um simbolismo da nossa fé. Jesus Cristo disse: fazei isso todas as vezes em memória de mim, e todas as vezes que fazei isto, anunciai ao mundo até que eu venha. E todas as vezes que nós estamos a sentar para participar da ceia, nós estamos anunciando ao mundo, dizendo: em breve Jesus vai raiar nas nuvens, vai enviar os seus anjos juntamente com o Espírito Santo, vai levar os mortos ressuscitados com o corpo glorificado, e nós com o corpo glorificado também juntamente com eles subiremos para as nuvens, aonde Jesus Cristo está a nos esperar, que é a Nova Jerusalém. E qual é a mensagem? A mensagem do arrebatamento, o rapto, o tomado à força. É isso que estamos aqui nessa noite, cultuando, adorando ao Senhor e credibilizando que a promessa que Ele fez do Evangelho de João, dizendo: não se turbe o nosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou vos preparar lugar, e quando eu terminar de preparar lugar, eu descerei a vós, pegarei vós e levarei para onde eu estiver, estejais vós também comigo. Então não estamos aqui à toa, nós estamos aqui se preparando para aquele grande dia, nós subirmos juntamente com Jesus Cristo. Glória a Deus. Alguém crê nisso ainda? Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Alguém ainda acredita no arrebatamento e que vai acontecer? E se não acontecer? Pergunte assim: se não acontecer? E se não acontecer? Se a morte nos pegar no meio do caminho, nós vamos subir para lá de qualquer jeito, aleluia. Não tem como fugir disso, aqueles que creem e confiam na palavra do Eterno. Glória a Deus. O texto que nós lemos essa noite, muitos teólogos, achólogos, acreditam ser desconhecido aquele que escreveu. Mas se pegarmos a carta aos Hebreus, juntamente com as cartas paulinas,
nós podemos ver semelhança. Então eu, Leonardo, credibilizo que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Paulo, porque ninguém poderia falar tão bem como ele falou acerca do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, a qual o próprio Paulo esteve com Jesus no terceiro céu. Verdade. Paulo está dizendo o quê? Que Jesus Cristo, ele foi encarnado, não reencarnado, encarnado. Ele foi encarnado no ventre de uma mulher como um homem. Para quê? Para ser o sumo sacerdote. Para quê? Para prestar um sacrifício melhor do que os de animais. Aleluia, para nos perdoar dos pecados. E por que tinha que ser Jesus? Por que tinha que ser como um homem e não como anjos? Você vai ver que o texto diz assim, ó, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, no verso 16. Não veio Miguel, não veio Gabriel, não veio nenhum anjo, aleluia, para se encarnar e sofrer, porque não era possível isso. Mas aquele que é eterno, aquele que disse, aleluia, por voz de Isaías pronunciando, eis-me aqui, envia-me pois a mim, é ele, aleluia, que desceu, se encarnou, se tornou homem e foi tentado em todas as tentações que você hoje é tentado. O próprio Paulo diz, aleluia, que não venha a vós tentações a não ser humanas. Às vezes nós pronunciamos e dizemos, Satanás está me tentando, mas não é verdade. A tentação, todas as tentações, elas são humanas. Satanás, ele pode sugerir, mas ele vai sugerir naquilo que você um dia caiu, ou um dia foi resgatado desse pecado. Mas nunca ele poderá entrar na sua mente, se apoderar da sua mente e fazer com que você caia num pecado conforme você não deseja. Pergunte assim, qual é o mistério? Qual é o mistério? O próprio Deus falou para Caim, Caim, o pecado jaz à porta, mas sobre ele você deve dominar. Então o pecado, o que é que nós fazemos? Nós dominamos ele. Como? Com palavra, com a Bíblia Sagrada, com oração, com jejum, com culto na presença do Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí o texto diz que teve que ser da descendência de Abraão. Por quê? De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó os 12 patriarcas, dentre os 12 patriarcas, Judá, e de Judá veio Jesus. E por que Jesus se encarnou? Para ser homem. Paulo diz que mesmo sendo semelhante a Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma de ser e se humilhou como homem, como servo, até a morte de cruz. O que Jesus fez? Jesus chegou diante do Pai e disse para o Pai, Pai, eu despojo agora do que? Da minha onisciência, onipresença, onipotência. E você vai descer como? Eu vou descer como homem. Aleluia! Jesus foi excepcional, por quê, pastor? Porque ele não pecou. Mas o que Jesus teve, você também tem, que é o Espírito Santo. Jesus disse, eu nada posso fazer se eu não ver primeiro o meu Pai fazendo. E tudo que ele fazia era pelo poder do Espírito Santo. Jesus andou sobre as águas porque o Espírito estava sobre ele. Jesus ressuscitou morto porque o Espírito estava sobre ele. É possível você fazer isso? Sim, porque o Espírito está sobre ti nessa noite. Aleluia! E por que Jesus veio? Pergunte por quê? Por quê? Porque ele tinha que aniquilar aquele que tinha o império da morte. Quem era o diabo? Sim. Verso 14. Como que o diabo adquiriu isso? Pelo preço da desobediência de Adão e Eva. Você vai ver o diabo tentando Jesus dentre as três tentações. Uma delas, o diabo eleva o Senhor Jesus Cristo para um monte muito alto, mostra para Jesus todos os reinos e a glória do mundo e diz, se prostrado me adorares e me servires, então eu te entregarei todos os reinos e glória do mundo, porque a mim foi entregue. Aí alguém sem entendimento diz que o diabo mentiu. E eu te digo, o diabo é pai da mentira, mas ali ele não mentiu, porque Adão e Eva entregou o preço do pecado, da desobediência. Verdade. Então o diabo, ele tinha o poder do que? Da morte. Mas pergunte assim, qual é a mensagem? Qual é a mensagem?
quando ele enfrentou Jesus ao ponto de matar Jesus, ele perdeu o direito de matar. Sim. Vou repetir que você não pegou. Eu estou lhe dizendo que Judas está à mesa da ceia, diga amém. Amém. Aí Jesus olha para os 12, de repente tenha mais gente, mas eu vou frisar aqui em 12. Jesus olha e diz assim: um dentre vós irá me trair. E aí todo mundo se pergunta: sou eu? Sou eu? Ai, mas aqui é lindo demais. Você vai se alegrar quando eu disser. Jesus diz, as pessoas perguntam: sou eu? Pergunta por quê? Por quê? Porque diante da mesa da comunhão de Jesus não tem mais ninguém, só tem você e seu pecado. Verdade. Eu estou lhe dizendo que ninguém ficou apontando para onde, dizendo assim: é João, é Pedro. Eles olharam e disseram: é eu? Será que é eu? Aí o texto diz que João está mais ou menos da maneira que a Maria Eduarda está com a pastora Andressa. Está com a cabeça inclinada no colo de Jesus. E aí Pedro faz sinal para João e pergunta para João e diz para João: João, pergunta para ele se sou eu. Aí João levanta a cabeça e diz assim: Senhor, quem é que vai te trair? Aí Jesus falou assim: aquele que meter a mão comigo no prato, esse há de me trair. Ninguém sabia, só quem sabia era João. Aí vem Judas e mete a mão no prato e olha e diz, aí Judas olha e diz assim: porventura sou eu? Aí Jesus replica dizendo: tu o disseste. Jesus estava confirmando, você confirmou que é você. Eu não disse nada, tu o disseste. Verdade. Aí Jesus pega o pão, partiu, entregou e disse: o que tem para fazer, faz depressa. Alguém, é tão tal que ninguém sabia, porque os discípulos ao redor pensaram que Jesus falou para Judas comprar alguma coisa para comer ou entregar esmola aos pobres, visto que era ele que tomava conta da tesouraria do ministério de Jesus. E agora Judas vai entregar Jesus. Pergunte agora. E agora? Os sacerdotes, eles pegam as moedas do gasofilaço do templo, da arca do tesouro, pegam 30 moedas de prata, entregam para Judas. Judas, sabendo onde Jesus iria, que era no Getsemane, Judas então leva o sacerdote juntamente com os soldados romanos para prender Jesus. Mas o texto diz, em Mateus 27 diz o seguinte, que quando Jesus é preso, Judas então vai até os sacerdotes e se arrepende. O texto é claro em dizer que Judas, arrependido, diz: trair sangue Inocente. Trair sangue. Inocente. Quem estava dentro de Judas? Satanás. Judas diz: trair sangue. Inocente. Quem estava dentro de Judas? Satanás. Era Satanás dizendo: se esse cara morrer inocente, eu perco o direito de matar. Verdade, Jesus. Judas se arrependeu, mas por que ele não foi salvo? Pergunte por quê? Por quê? Porque já havia, eu vejo muita gente falando, irmãos, é muito achogos na internet. Eu te aconselho, vai ler Bíblia, vai examinar as Escrituras. Tem um camarada que ele diz assim: se eu tivesse lá, eu diria para Judas: Judas, espera, o terceiro dia está vindo aí, eu vou te salvar. Mas pergunte uma mensagem. Qual é a mensagem? O salmista já tinha dito acerca daquele que iria trair Jesus. Ele seria condenado e a sua família seria reduzido e seria banido da terra. Está em Salmos isso daí. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: o Filho do Homem vai como a cerca dele está escrito, mas ai de quem, por quem ele for, melhor fora que esse homem nunca tivesse nascido. Jesus Cristo falou. Então Judas realmente não teria como ser salvo. Ele seria condenado, porque foi ele o guia daqueles que prenderam o Senhor Jesus Cristo. Então o diabo, quando vê, aleluia, que Jesus era inocente, ele vai lá juntamente levando Judas, juntamente, para quê? Para refazer a besteira que ele fez. Pergunta por quê? Por quê? Porque ele sabia que Jesus morre inocentemente, porque ele era realmente inocente, ele perderia o direito de matar à toa como ele matava antes. Verdade. E é por isso que está descrito aqui, ó, para que pela morte
morte de quem? De Jesus, aniquilasse o que tinha o império, ou seja, o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Pergunte: a servidão do quê? A servidão do quê? Da condenação. Mas aí vem Jesus Cristo, vem como homem, anda na terra como homem, sofre como homem, é tentado como homem. A Bíblia diz que ele foi provado em todos os serviços pesados. Quando nós falamos que Jesus foi carpinteiro, porque realmente foi, ele exercia, aleluia, a profissão do seu pai adotivo José. Nós olhamos e pensamos que Jesus só mexia com madeiras, mas isso não é verdade. Jesus era como um ajudante geral de uma construção civil. Jesus foi tentado em todo o trabalho forçoso. Jesus passou frio, Jesus passou fome, Jesus teve medo. Você acredita nisso? Que Jesus teve medo? O texto fala que Jesus chega diante de Tiago, João e Pedro e diz: ora comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Verdade, meu Deus. Jesus ora ao Pai e diz: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Pergunta por quê? Por quê? Porque antes de Jesus, Deus não sabia o que era fome, Deus não sabia o que era frio. Imagine alguém no Antigo Testamento clamando, dizendo: Deus, eu estou com fome, e Deus dizendo assim: mas o que é fome? Eu não sei o que é fome. Deus, eu estou com frio, e Deus dizendo: o que é frio? Mas pergunte assim: após a morte e a ressurreição de Jesus, E após a morte e a ressurreição de Jesus, quando você clama e diz: Deus, eu estou com fome, aí Deus olha para Jesus e Jesus diz: Senhor, eu sei o que é fome, porque eu passei fome. O que Jesus veio fazer na terra? Muitos acham, aleluia, como Raul Seixas, se sentir um herói, morrer para dar vida pelos outros. Não, Jesus veio para saber o que nós passamos como ser humano na terra. É por isso que o texto diz que tinha que ser humano. Por quê? Porque ele seria misericordioso. verdade. Alguém olha e fala: por que a pessoa faz e Deus não mata? Pergunte por quê? Por quê? Porque Jesus foi homem e ele é aquele que é misericordioso. Por isso que Moisés, quando Deus olhou para Moisés, falou assim: Moisés, o meu anjo é diante de vós, ele vai ferindo todos os seus inimigos com a espada. E aí eu fico imaginando Moisés dizendo: perfeito, Senhor. Daqui a pouco Deus vem com a voz ecoando dizendo: Moisés, só que ele não vai suportar os pecados do povo. Aquele que pecar, ele vai matar. Aí Moisés olhou e falou assim: não, Senhor. Se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Verdade. Pergunte assim: quem era o anjo? Quem era o anjo? Era Jesus. Aí você olha e diz: Moisés rejeitou Jesus, sim, porque o anjo ainda não tinha sido encarnado, o anjo do Senhor, aleluia. Então ele não tinha misericórdia. Agora, como Jesus encarnado, ele era misericordioso. Oh, obrigado. Você vai ver Jesus enviando discípulos até Samaria para preparar a pousada. Então chegam os discípulos e diz: Senhor, os samaritanos não te deu pousada. Então vem Tiago e João dizendo: Mestre, tu queres que nós fazemos como, aleluia, Elias fez? Que nós envie fogo dos céus e consuma todos os samaritanos? Aí Jesus olhou para Tiago e João e disse: de que espírito sois? O Filho do Homem não veio matar, aleluia, os homens, antes veio salvar a vida dos homens, aleluia. Jesus, aleluia, uma certa feita olhou e João disse para ele: mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, logo proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse: João, não proibais, porque não há quem possa fazer milagre em meu nome e depois falar mal de mim, porque quem é por vós não é contra nós. Verdade, Jesus. Então quem era Jesus? Jesus era o termômetro de Deus. Jesus foi o termômetro de
de Deus para descer na terra, padecer, sentir as suas tentações, mas mesmo assim não pecar. Glória a Deus, E aleluia. por isso ele tinha que ser da descendência de Abraão, ele tinha que ser homem. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Glória a Deus. Irmãos, eu vou te dizer algo, agora vai ficar estreito, posso falar ou não? Pode. Eu não tenho medo de falar não, vou falar, hein? Posso ou não? Pode. Vocês me autorizam? Sim. Os pastores, os ministros mais misericordiosos que existem são os pastores, aleluia, e ministros que vieram de uma vida desgraçada e miserável. Porque eles passaram. Todas as vezes que ele pensar em julgar ou condenar alguém, vem um espinho na carne dele dizendo: você já passou por isso, então tenha misericórdia. Os pastores que menos têm misericórdia da igreja são aqueles tipo anjo do Senhor, que veio de berço, de boa índole, de bom caráter, de boa educação. Então quando alguém peca, ele olha e condena na hora. Ele olha e diz: tem que padecer mesmo, tem que morrer mesmo. Aleluia. Por quê? Porque ele nunca pecou. Ou melhor, ele nunca teve uma vida miserável. Por isso que eu digo que pastor, irmãos, não é que eu vou falar que é pesado. Por isso que eu digo que pastor e evangelista consagrado por Deus, não é pelos homens. Porque alguém um dia pergunta: o que é mais espiritual, ser empresário ou ser pastor? Fala aí, o que é mais espiritual, ser empresário ou ser pastor? Tá, mas a empresa, quem te deu? Fala assim: é Deus. Então tudo que Deus dá é espiritual. Logo, tem empresário que foi Deus que deu empresa, mas tem igreja que não foi Deus que deu para pastores. Eu estou dizendo pastores consagrados por Deus e evangelista consagrado por Deus. Você vai ver que ele é misericordioso, ele entende, ele acolhe, aleluia. Por quê? Porque ele sabe, aleluia, a dificuldade que é uma pessoa sair daquele pecado de estimação, daquela iniquidade, daquela transgressão. Agora, um pastor ou um evangelista que se julga pastor evangelista, que chega no pastoreado, que nunca passou, aleluia, como o próprio João, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: miserável, pobre, cego e nu, ele nunca vai entender o erro de ninguém. E o que tem de pastores como anjo do Senhor, pergunte como é que é. Como é que é? Errou, passa a espada. Não tem piedade, mas pergunte para a mensagem. Qual é a mensagem? Mas Jesus, o sumo pastor nessa noite está te acolhendo, está nessa noite te avisando, aleluia, que ele desceu, padeceu, morreu e ressuscitou. Para quê, pastor? Para te libertar do império da morte, aleluia, que era o diabo que tinha em suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Esse vai ver em Salmo dizendo assim: porque a sua ira dura apenas um momento. Porque ao seu favor está a bondade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pergunte assim com a mensagem. Qual é a mensagem? Irmãos, eu estou te falando fora de série isso daqui, primeiro para mim, depois para vocês. Quando Deus vê alguém pecando, errando, falhando, pergunte o que Deus quer. O que Deus quer? Deus quer matar você. Meu Deus. A Bíblia diz: a alma que pecar essa, Morrerá. só que aí o texto fala que a sua ira dura só um momento. Pergunte qual é o momento. Qual é o momento? Quando ele olha para Jesus, aí ele olha para Jesus, Jesus levanta as mãos e diz: Pai, eu morri por ele, eu morri por ela. Aleluia. Aí Deus vem e diz: recebe a minha misericórdia, recebe a minha compaixão, recebe vida, recebe renovo. E se você crê nessa noite, toma posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai ver, ó a diferença de Saul para Davi. Pergunte qual é. Qual é? Saul era um playboy, irmãos, da Bíblia Sagrada. Saul era um cara riquinho de tudo. Era um cara bom, bem de vida. Pergunte Davi. E Davi? Bastardo, desprezado,
menosprezado. Quem era Davi? Era aquele que era o servente da casa. Para Davi comer, os seus irmãos tinham que comer antes. Ele estava na onde? Ele estava no pasto. Apacentando o quê? As poucas ovelhas de seu pai. Nada é relacionado a você, viu, Davi? Você é poderoso em Cristo, viu? Nem é o profeta que está aí, tá? Esses Davi aí são diferentes. Esses daí nasceram no tempo da vaca gorda, é diferente. Glória a Deus. Mas crente por quê? Por quê? Porque Jesus morreu antes por vocês. Glória a Deus. E onde estava Davi? Davi estava apacentando as poucas ovelhas do seu pai. Mas você acha que era ovelha bonita? Não, irmãos. Era ovelha caolha. Era bizarrice da natureza animal. Era manca, era caolha. Mas mesmo assim Davi estava lá protegendo. Via o leão, ele arriscava a vida dele para rasgar o leão e arrancar a ovelha. Via o urso, ele arriscava a vida dele para arrancar a ovelha. Aí eu fico imaginando alguém dizendo: Davi, como é que você está arriscando a vida por essas ovelhas imperfeitas? Alguém falou Jesus? Fala de novo. Jesus. É o tipo de Jesus. Porque Hebreus vai dizer que muitos lá atrás viveram no Espírito de Cristo. Ou seja, aquilo que eles passaram, o que Cristo ia passar na frente. Jó foi punido sem fazer nada. Jesus punido sem fazer nada. Daniel trancafiado na cova dos leões sem fazer nada. Jesus trancafiado no seio da terra sem fazer nada. E Davi? Davi arriscou a vida e dava vida por quem? Pelas ovelhas imperfeitas do seu pai. Aí vem Jesus, pelas ovelhas imperfeitas do seu pai, que éramos nós, ele deu a vida por nós na cruz. Obrigada, Jesus. Aleluia. Então Saul não tinha misericórdia. Eu vejo os cortes, alguém dizer assim, que Davi fez mais mal do que Saul. Mentira. Se você pegar a biografia de Saul, Saul foi um dos piores homens da Bíblia Sagrada. Ele matou 85 sacerdotes de uma vez só. É como se ele reunisse 85 pastores e matasse. Saul tentou contra a vida do seu filho Jonatas por 2 vezes. Pergunte Davi. E Davi fugiu para não matar Abisalão. E quando Abisalão morreu pela mão de Joabe, ele chorou e lamentou, aleluia, dizendo: morreu meu filho morreu. O coração de Davi não se comparava com o coração de Saul, porque o coração de Saul, o texto bem diz que ele era um lobo feroz, mas o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Aleluia. meu Deus, aleluia. Aqueles que trouxeram a notícia, o amalequita que trouxe a cabeça de Saul para ganhar ibope com Davi e disse: eu matei Saul. A Bíblia diz que Davi passou o fio da espada e ele disse: porque você não temeu em matar um homem, aleluia, no seu leito de morte, o ungido de Deus, hoje você vai perder a sua vida. Verdade, meu Deus. Davi, ele era tremendo na sua vida. Pergunte por quê? Por quê? Porque da raiz de Davi viria Jesus. Se Davi foi bom, muito mais bom seria Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Eu estou lhe dizendo nessa noite que Deus fará nós sairmos daqui nessa noite um pouco mais piedosos, um pouco mais misericordiosos. Com quem? Conosco e com as pessoas em si. Deus está trazendo sobre nós nessa noite um coração estável, não instável. Estável, o que é isso? Um coração firme, na onde? Na misericórdia de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém. Na mesa, sentado à mesa do Senhor, todo mundo é ex alguma coisa. Todos é ex alguma coisa na mesa do Senhor. Na mesa da misericórdia de Deus, todos é ex alguma coisa. Pastor, eu nasci na igreja. Então, se você não é um ex, ainda tem que se tornar. Pergunte o quê? O quê? Um ex religioso. Então, na mesa do Senhor, todos
todos nós somos ex alguma coisa, mas pergunte assim qual é a mensagem. Mas aquele que olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: todos foram embora. Jesus falou: ninguém te acusa? Ela disse: não, Senhor, eu também não te acuso. Vai em paz e não peques mais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem coragem, mas eu falo. Fala, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, não vai dar tempo. Se coloque de pé, por gentileza. Não. Se coloque de pé, por Aí a gentileza. gente vai terminar Nós finalizaremos no domingo que vem. Não falte, por gentileza. O Espírito vai te dar outra mensagem. Não vem de graça, não, pastor. Pastora, pega ele mais tarde. Pela gravata. Vocês me dão 5 minutos? Amém. Então se aceite. Glória. Glória a Deus. 5 minutos. 5 minutos, né? 5 minutos. Uma vez eu falei pro pessoal: vou ensinar escatologia em 10 minutos. Falei: conta aí, 10 minutos certinho. Não vai ser diferente, 5 minutos. Ó, quando o líder, quando a pessoa ela se julga tão santarrão, pergunte o que acontece. O que acontece? Deus permite essa pessoa cair e pecar. Porque você não peca ou você perdoa, não é porque nós somos bonzinhos. Porque o próprio texto bíblico do Antigo Testamento diz que o ser humano, ele pende para o mal desde a sua meninice. Então, desde pequeno nós pendemos para o mal. Quer um exemplo? Você pega uma criança e a criança come o seu chocolate. E aí você olha e fala assim: quem comeu o chocolate? A criança fala assim: não foi eu não. Mas ela não é pecadora, ela não é maligna, mas ela pende para o mal para se defender. É mais ou menos isso o ser humano. Então quem evita nós de pecar, errar e falhar, pergunte quem é? Quem é? O Espírito Santo, É verdade. que nos convence. Ó, pensamento. Porque nós falamos que a mente é um campo de batalha, mas isso é errôneo. Na real, a mente é um campo de preparação para nós batalharmos no nosso dia a dia. Então, quando um líder ou alguém se julga tão santarrão, Deus permite ela cair. Pergunte por quê? Por quê? Porque quando alguém cai do lado dela, ela pensar em julgar, aí Deus vai dar um espinho na carne, ela vai lembrar: eu também já fiz isso. Pegou o mistério? Amém. Então, nossos erros. Quem já ouviu falar aqui do milagre de Manassés? Já ouviu falar do milagre de Manassés? Esquece os seus pecados, esquece tudo. Mas pergunte assim: qual é a mensagem? Deus quer que você se lembre mesmo. Não para você sentir um sentimento de culpa, mas para você ser misericordioso na hora que você precisar de ser misericordioso. Jesus olhava e dizia assim: pega a tua cama e... Senhor, mas eu passei a vida inteira com a cama. Por que eu tenho que ter a cama, Senhor? Para todas as vezes que você olhar para a cama, você saber da onde eu te tirei. Então todas as vezes que você lembrar, pensar, você chora diante de Deus e diz: Deus, eu sei de onde o Senhor me tirou. Guarda o meu coração, a minha vida, para nunca ser juiz do meu próximo, do meu irmão, em sua presença. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Paulo foi o maior fundador de igrejas na terra. Foi um dos maiores implantadores de igrejas na terra. Foi por causa de Paulo que nós recebemos o Evangelho nessa noite. Foi por causa de Paulo, aleluia, que o Evangelho foi anunciado aos gentios. Porque Pedro, playboyzinho de Jerusalém, não quis ir. Mas pergunte assim: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Todas as vezes que Deus fazia uma grande obra pela vida de Paulo, Paulo olhava e dizia: todavia eu sou devedor, porque eu persegui a igreja do Senhor. Então todas as vezes Deus vai te lembrar, irmãos. Isso seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja com o seu encarregado, seja na igreja. Todas as vezes Deus vai te lembrar
Mas pergunte para quê? Pra quê? Não é para te maltratar, é só para te extrair de você a misericórdia dentro do seu coração. Verdade, meu Deus. E você tem um coração perdoador. Amém? Amém. Se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Conheço alguns líderes que caíram no adultério. Sabe o que eles falaram? O quê? Eu não caí no adultério, eu caí na soberba lá atrás. Porque eu era de berço evangélico, nunca pequei, nunca falei e ficava julgando todo mundo. Aí Deus permitiu ele cair. Você quer saber qual que é a rotura do adultério? Quer saber ou não? Sim. Aqui mensagem pesada para um domingo, né? Poderia ser na terça, né? Terça-feira não, nós temos estudo, apareça, em nome de Jesus. Gratuito, aula tremenda. Pergunte por quê? Por quê? A Bíblia diz que o adultério é uma mancha que nunca se apaga. Diga amém. Amém. Só que a Bíblia diz assim: cova profunda é a mulher adúltera, e todo homem que Deus se irá, cairá nela. Quando a pessoa cai em adultério é porque Deus já está irado com essa pessoa faz tempo. Faz tempo. E principalmente líderes, pergunte qual a mensagem. Qual é a mensagem? Aí Deus sabe que ele não larga o osso, aí Deus tem que arrancar ele por uma vergonha moral, que é o adultério. Está lá escrito: todo homem que Deus se irá vai cair na cova profunda que é a mulher adúltera. Sim. Amém? Verdade. Então, você quer ser poderoso na presença de Deus? Quer ou não quer? Sim, Jesus. Se eu não quero, irmão, para de Sim, amém, Jesus. Quero ser poderoso. Eu quero que levantar a mão assim, já que ele se levante assim, flutue assim com o poder de Deus. Glória. Mas pergunte assim, qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Senhor, prepara meu coração primeiro para ser humilde e manso. Para que nada que o Senhor fizer através da minha vida me faça ser exaltado ou soberbo. Por quê? Porque isso me fará viver diante do Senhor com retidão e integridade. Amém? Glória a Deus. Amém.